Se você também vai sentir saudade de força de mulher, esse vídeo é pra você. A novela tá chegando ao fim, mas as emoções que ela deixou vão continuar vivas na nossa memória. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas que vão deixar saudade pra sempre nessa história marcante. As transformações que emocionaram, as cenas que ninguém esquece e as lições que ficaram no coração. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo reviver os momentos mais intensos de Força de Mulher. Porque mesmo depois do fim, essa novela ainda tem muito o que dizer. Quem não se emocionou com as transformações dos personagens em Força de Mulher? Desde Bahar, Arif até Seida, todos passaram por jornadas que tocaram o coração do público. Bahar, por exemplo, sempre foi uma mulher batalhadora. Viúva, mãe de 2 filhos, ela enfrentou inúmeras dificuldades para criá-los sozinha. E quando parecia que sua vida ia se estabilizar, o inesperado aconteceu. Sarp, seu ex-marido dado como morto, reapareceu. Mas a alegria logo se transformou em dor. Ele havia reconstruído a vida com outra mulher. Mesmo assim, Bahar não se rebaixou. Ela sabia que havia algo muito mais importante em sua vida: seus filhos. E além da dor da traição, ainda tinha que lidar com o ódio de sua irmã, Sirin, que fazia de tudo para vê-la no fundo do poço. Bahar passou por perdas, enfrentou a dor de novo, mas nunca perdeu a força. No final, ela transformou sua história em um livro. E esse livro mudou sua vida. De mulher invisível, ela se tornou uma autora reconhecida e respeitada, provando que sua dor gerou vitória. Arif, por sua vez, começou como um homem desconfiado, que não sabia se podia confiar em Bahar, mas com o tempo se aproximou dela, e principalmente das crianças, Nissan e Doruk. Arif revelou seu verdadeiro lado, um homem bondoso, generoso e protetor. Um momento marcante foi quando ele vendeu seu próprio carro para pagar um prejuízo causado por Seida, só para impedir que ela fosse presa. Mesmo sofrendo por amar Bahar e vivendo em constante conflito com Sarp, Arif nunca se deixou corromper. Ele se tornou o sonho de muitas mulheres. Um homem íntegro, com valores, respeito e que cuida de quem ama. Arif vai além de um personagem. Ele mostra que ser homem de verdade é ter empatia, presença e caráter. E claro, não podemos esquecer de Seida, nossa querida e irreverente Seida. No começo, ela era cantora de boate e vivia uma vida cheia de dores e humilhações. Era amante de Hikmet, um homem agressivo, e sofria por não poder cuidar do próprio filho. Mas tudo mudou quando ela se aproximou de Bahar e Arif. Com essa amizade, Seida criou coragem para romper com Hikmet e buscar seu filho. Mesmo ao descobrir que Arda não era seu filho biológico, e sim Satilmis, ela não hesitou em amar o menino. Com o tempo, ela reconstruiu sua vida. Uniu-se a Emre, pai de Satilmis, e conheceu Raif, um homem doce, sensível e filho de uma escritora famosa. O amor entre eles floresceu e Seida se casou, saindo da pobreza. Seida nos mostra que o passado não define o nosso futuro e que toda mulher merece ser amada, respeitada e valorizada. Como esquecer as cenas mais marcantes, emocionantes e até engraçadas de Força de Mulher? A novela foi recheada de momentos que mexeram com o coração do público. Uma das cenas mais impactantes foi, sem dúvida, a volta inesperada de Sarp. Ele chega de surpresa na casa de Bahar, uma mulher que ainda carregava a dor da perda e lutava sozinha com seus filhos. Quando ela vê Sarp vivo, o choque se mistura com emoção e alegria. O homem que ela amava e pai dos seus filhos estava de volta. Mas se a volta foi marcante, a despedida foi ainda mais devastadora. No fim da novela, Sarp perde a vida de verdade. A cena abalou os personagens e revoltou o público, que não aceitou ver o personagem morrer daquele jeito. Foi um dos momentos mais comentados e dolorosos da trama. Outra cena que deixou uma cicatriz no coração dos fãs foi a morte de Hatice, mãe de Bahar e Sirin. Hatice era uma das personagens mais queridas, símbolo de carinho, proteção e firmeza. Sua partida causou um abalo profundo, principalmente em Sirin, que já era instável, e depois da perda da mãe, se tornou ainda mais perigosa e desequilibrada. E falando em Sirin, como esquecer os momentos em que ela finalmente teve o que merecia?
A surra que levou de Bahar e Seida foi um verdadeiro alívio para o público. No aniversário de Doruk, após provocações e insultos, Bahar perde a paciência e dá um tapa na cara da irmã. E Seida, ao descobrir que Sirin havia convidado Nezir para a festa, sem pensar duas vezes, taca o rosto da vilã dentro do bolo. Sem contar quando Yeliz e Seida foram até a casa de Sirin e tentaram dar outra surra nela, revoltadas com o jeito como ela atormentava a vida de Bahar. Sirin sempre foi cruel, mas ver ela sendo confrontada foi um presente para os telespectadores. E seu fim trágico também marcou. Levada presa, desesperada, ela grita o nome do pai, em uma das cenas mais emocionantes da novela. Mesmo sendo tocante, foi necessário. Sirin precisava pagar por tudo o que fez. Por fim, uma cena que ninguém esquece é o momento em que Nezir e Doruk criam um laço inesperado. Mesmo Nezir sendo um homem perigoso e sedento por vingança, Doruk, com sua inocência, não se intimidou. O menino passou a admirá-lo, e Nezir viu o próprio filho naquele garoto. Em uma conversa tocante, Doruk pergunta sobre o filho de Nezir e fala palavras tão sinceras que fazem o vilão refletir sobre seus atos. É aí que ele desiste da vingança e decide libertar Bahar e Sarp. Foi uma cena de arrepiar, onde a pureza de uma criança foi mais forte do que o ódio de um homem ferido. E por fim, uma das perdas mais inesperadas da novela: a morte de Yeliz, melhor amiga de Bahar. Ninguém imaginava que a personagem partiria tão de repente, e o público ficou chocado com a decisão do autor. A dor da perda foi sentida principalmente por Seida, que entrou em profunda tristeza com a ausência da amiga com quem dividia a casa, as dores e os sonhos. Foi uma despedida silenciosa, mas que deixou um vazio enorme na trama e no coração de quem assistia. Força de Mulher nos deu cenas que não apenas emocionaram, mas também marcaram para sempre quem acompanhou essa história. São lembranças que ficam vivas, mesmo depois do fim. Força de Mulher não foi só uma novela. Ela foi uma lição de vida. Sem precisar falar diretamente, a trama deixou várias mensagens que tocaram o coração de quem acompanhou. Uma das mais poderosas foi a força das mulheres que cuidam sozinhas dos filhos. Bahar, sozinha, enfrentou o luto, a fome, a humilhação e mesmo assim não desistiu. Ela lutou por Nissan e Doruk com tudo o que tinha. A novela mostrou que ser mãe solo é ser guerreira todos os dias, mesmo quando tudo parece desabar. E não foi só Bahar. Seida também enfrentou dores e sacrifícios para tentar recuperar o direito de ser mãe, mesmo em meio à pobreza, à rejeição e ao preconceito. Essas histórias não precisaram de discursos. Elas foram vividas e por isso tocaram tanto quem assistia. Outro ensinamento foi sobre o poder da amizade nos momentos difíceis. Bahar teve em Seida, Arif, Raif e até mesmo em Emre pessoas que se tornaram seu apoio quando ninguém mais acreditava nela. As cenas mais lindas da novela não foram apenas as de romance, mas aquelas em que os amigos se uniam para proteger uns aos outros, dividir a dor e lutar juntos. Força de Mulher ensinou que às vezes, um abraço, uma visita, uma comida compartilhada ou até uma palavra de apoio pode salvar alguém de desmoronar. E é isso que torna a amizade tão poderosa. E talvez a lição mais profunda da novela tenha sido: família não é só de sangue, é de presença, de cuidado e de amor verdadeiro. Sarp era o pai biológico, mas quem esteve ao lado de Bahar, Nissan e Doruk todos os dias foi Arif. Sirin era irmã de sangue, mas destruiu tudo ao redor. Já Seida e Yeliz, que não tinham nenhum laço de sangue com Bahar, se tornaram suas irmãs de coração. Isso mostra que o que nos une não é só o DNA, mas quem está presente quando a dor chega, quem estende a mão quando o mundo vira as costas. Força de Mulher nos fez chorar, torcer e se revoltar. Mas, acima de tudo, nos fez pensar. Porque as maiores lições da vida não são gritadas. Elas são vividas em silêncio e gravadas no coração. E assim chega ao fim Força de Mulher, uma novela que tocou fundo, emocionou e ensinou sem precisar dizer nada. A história de Bahar, Arif, Seida e tantos outros vai deixar saudade. Não só pelos acontecimentos, mas pelas lições de vida que cada personagem nos deixou. Agora fica o vazio, mas também a gratidão por ter vivido essa jornada. E você?
O que mais vai deixar saudade? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Força de Mulher acaba, mas vai ficar para sempre no nosso coração.